Olá, eu sou Fagner Valença, estamos aqui em mais um vídeo do canal do Papo com Valença e do canal Vitor Nutri. E hoje a gente vai tirar dúvidas, o Vitor, né, sobre o açúcar que presta, o açúcar que não presta, né? Qual é o melhor açúcar, Vitor? Então, vê só, o que a gente tem que entender, gente, é que quando a gente fala desses tipos de açúcar, a gente tem que levar em consideração que todo açúcar em excesso ele vai te fazer mal. Ele vai, digamos, se você faz essa ingestão dele em excesso, ele vai te levar a problemas cardiovasculares, ele vai te levar a desordens hormonais, ele vai te levar a obesidade, a sobrepeso, né? Porque tudo isso em que? Em excesso. Agora, quando eu falo em tipos de processamento químico, né, qual é o que passa menos para o processamento químico e qual é o que tem menos substâncias químicas, aí sim eu levo em comparação. Digamos, se fosse para fazer um ranking desses tipos de açúcar, digamos que o melhor seria assim por causa do índice glicêmico dele. O que seria o índice glicêmico? É com que a velocidade com que a sua glicose ela cai na sua corrente sanguínea. Ou seja, se você tem alimentos com índice glicêmico muito alto, índice glicêmico altíssimo, por consequência você vai ter uma liberação, uma resposta maior do seu pâncreas. O pâncreas vai liberar essa insulina, porque a insulina é que coloca a célula, né, de glicose para gerar ATP, gerar energia. Então, se tu tem esse índice glicêmico muito alto na tua corrente sanguínea, por consequência teu pâncreas liberou muita insulina e ela vai colocar para dentro da tua célula e por consequência você vai ficar o quê? Com fome de novo, teoricamente. Você vai ter um processo de hipoglicemia novamente, porque tu está com muita insulina no teu organismo. Então, o melhor açúcar que, digamos assim, que tem esse índice glicêmico melhor, que tenha minerais e vitaminas, é o açúcar de coco. Mas quando a gente leva em consideração aqui, né, a gente na nossa região, principalmente aqui no Nordeste, no Brasil em si, a gente costuma muito, né, fazer a ingestão desse tipo de açúcar, que é o açúcar comum, né, que é esse açúcar refinado, esse açúcar branquinho, né, esse aspecto dele com a cor bem branquinha, bem fininho, uniforme. Ele, gente, para passar para esse processo e ficar desse formato, ele passou por um processo de indústria muito grande, industrial muito grande. O que é que tem de ruim nele aí, Vitor? Várias substâncias químicas, refinamento que ele foi passado, né, processo de clarificação, e isso leva a substâncias químicas. E Isso é só por questão de estética, é? não necessariamente. Por que eles fazem isso? Porque eles fazem isso justamente para você ter digamos, um processo de adoçar mais rápido, digamos assim, e para um processo mais barato, porque esse açúcar, digamos, ele é o mais barato. Por isso que as pessoas, principalmente as pessoas que não têm a informação correta, compram mais ele. Por quê? Ele vai ter, justamente pelo valor, ele vai ter também esse processo todo de substâncias químicas que estão dentro dele, processo de refinamento, processo de clarificação desse açúcar, para ele ficar no processo uniforme, e todas as vitaminas que são da cana, todos os minerais, eles, digamos, são evaporados. Ou seja, aqui só tem calorias vazias, que a gente chama. Tudo de bom da cana-de-açúcar some depois desse negócio aí, esse Exatamente. processo de refinamento. Exatamente. Aí agora, quando a gente pega esses açúcares que são os escuros, que é o demerara, o açúcar mascavo, a gente vai ter... Esse aqui é o demerara. Exato. Mais de perto aqui. E são os açúcares escuros, né, que é o demerara e o mascavo. Aí, no caso, esses tipos de açúcares, eles vão, né, permanecer, digamos assim, as vitaminas e minerais neles, porque eles não sofreram esses processos todos de refinamento, né, de processo industrial, de clarificação. Por isso que ele é essa forma mais escurinha. Então, ele conservou mais vitaminas e minerais. Mas o que a gente tem que entender é que todo açúcar em excesso, ele vai te fazer mal. Principalmente para as pessoas que são diabéticas, porque tem pessoas que são diabéticas e pensam que consumindo um açúcar demerara ou açúcar mascavo vai fazer bem. O mascavo é melhor que o demerara ainda. Isso, o mascavo é melhor pelo fator de ele sofrer menos ainda esse processamento químico todo. Ele não passa por um processo de refinamento, né? E no demerara a gente tem um processo bem leve, digamos assim. E aquele açúcar de coco que você falou? Eu nunca tinha ouvido falar no de coco, acho que você talvez. Como é que faz ele? O açúcar de coco, pelo nome, ele é extraído diretamente do coco. Então ele tem, o índice glicêmico dele é menor, aquele índice glicêmico que eu expliquei, né? Então, se ele tem um índice glicêmico melhor, ele já sai na frente desses tipos de açúcar. E ele tem ainda mais vitaminas e minerais. Ele pega o que do coco? É o líquido, aquela parte? A indústria, digamos assim, concentra tudo nele, né? Faz todo, pega aquela parte todinha do coco e concentra tudo, né? Então ali o coco a gente sabe, né, que tem
muitos vitaminas e muitos minerais, né? Por isso que ele sai na frente e por ser o índice glicêmico dele ser muito menor. Agora, o adoçante. Tem muita gente falando que o sucralose é melhor. Esse aqui é o sucralose. Eu vou botar no teu rosto não, Vitor, que eu botei no rosto dele, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o sucralose. Eu tirei a marca. Isso presta ou não presta? Então, gente, quando a gente fala de adoçantes artificiais, a gente tem que levar em consideração outra pauta que a gente teve no vídeo, é que se você faz o uso todo dia desse tipo de adoçante, você pode, né, futuramente ter um problema intestinal. Porque os adoçantes artificiais, eles têm essa capacidade de destruição da sua microbiota intestinal, levam naquele quadro todo, né, de síndrome do intestino irritável, levam no quadro de disbiose, enfim, são muitos fatores. Então, mas existe um adoçante pior, melhor do que o outro ou não? É tudo... Num caso, quando a gente fala os adoçantes naturais, que é o stevia, né, ele se sai melhor justamente, né, porque ele não, digamos, não recebeu tanta essa base de substâncias químicas que recebe esses adoçantes artificiais, mas a gente tem que estar consumindo também ele de uma forma bem moderada, né, porque tem pessoas, né, principalmente idosos, que fazem o consumo de um café e colocam, né, para ficar bem doce mesmo, tipo um mel, colocam 5 colheres de açúcar, 6, 7 colheres de açúcar, e tem aquelas pessoas que acham que por estar usando o adoçante faz aquele... Porque o ideal seria você colocar umas 3 gotinhas, né, no máximo 4 gotinhas de adoçante, mas tem pessoas que fazem um espirro, ou seja, você já está perdendo a propriedade toda. E o poder do adoçante é muito mais forte do que o próprio açúcar. Então você tem que ter muito cuidado com isso, principalmente para pessoas que têm diabetes. E isso futuramente para pessoas que são saudáveis, até se você faz o uso dele em excesso, tanto do açúcar, tanto dos adoçantes, você pode sim desenvolver um quadro de diabetes tipo 2, um quadro de resistência à insulina. O açúcar, voltando para o açúcar de coco, ele é melhor do que adoçar com mel? Aí quando a gente leva para em relação do mel, o mel ele é muito bom, porque o mel ele é uma substância que vai ter ali antioxidante, vai conter várias vitaminas e vários minerais também, mas digamos que seria na mesma proporção. Eles dois, digamos, são mais indicados, mas muita gente não tem essa, digamos, essa rotina, né? Essa capacidade de você pegar o mel ali e adoçar. Muita gente vai para os açúcares, mas sim, eles seriam o mel e o açúcar de coco seriam os melhores aí. Ok. Esse foi mais um vídeo sobre nutrição do nosso quadro aqui. E fica à vontade de, né, colocar aí nos comentários sugestões, dúvidas também. Falar com o Vitor lá no Instagram. Exato, meu Instagram, lembrando para vocês, gente, é Vitor Nutri, onde vocês podem estar perguntando pelo direct que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Serviço de utilidade pública aqui para você. Né? Então você se inscreve no canal do Papo com Valença, se inscreve no canal do Vitor Nutri, compartilha os dois, fala para todo mundo, ativa o famoso sininho no canal dele, no meu também, e lá no Instagram, no Vitor Nutri, que ele posta vários vídeos. Também tem o Instagram de Papo com Valença, né? Mas o Vitor ele faz um trabalho bem consistente também lá no Instagram, tá bom? Um abraço, até logo.